Olá, meus queridos, eu quero responder a seguinte pergunta: existe católico pentecostal? Bom, o fato é que, em sentido amplo dessa palavra, todo católico é pentecostal. A palavra pentecostal está para Pentecostes, como, por exemplo, a palavra pascal está para a Páscoa. Todos nós temos a origem da nossa fé na Páscoa, da ressurreição, paixão, morte e ressurreição. Se ali está o fundamento da nossa fé, todo católico é pascal. Todo católico tem alegria pascal, faz celebração pascal, tem fundamento pascal de fé. Nós não temos problema com a palavra pascal. Ora, mas a igreja, ela se manifesta, ela irrompe em missão, em propagação do evangelho em Pentecostes, e por isso a nossa alegria também é a alegria pentecostal. O impulso da igreja é um impulso pentecostal. E o nosso ímpeto é pentecostal, no sentido de que o Espírito derramado em Pentecostes nos habita. Nos habita pelo santo batismo e permanece inabitando, é uma expressão que a gente usa em teologia, não é habitando dentro, inabitando as nossas almas através dos sacramentos e da vida espiritual, de maneira geral. Certo? Agora, a aversão que muitos criaram para com essa palavra pentecostal é por conta do uso que ela passou a receber, né? O uso que passou a ser feito dessa palavra pentecostal por grupos evangélicos protestantes, para se referir na realidade a um movimento que começou no início do século XX, chamado pentecostalismo, e não Pentecostes. O termo, portanto, mais adequado, se assim tivesse sido fomentado de maneira certa, não seria que essas igrejas são pentecostais, mas se elas provêm do pentecostalismo, são igrejas pentecostalistas. Esse seria o termo, porque pentecostal está para aquele evento de Pentecostes mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, aquele é o evento pentecostal. O movimento pentecostalismo do século XX, que começa no mundo evangélico protestante do início do século XX, ali mais precisamente em 1906, esse movimento pentecostalista, portanto, passou a utilizar o termo pentecostal para se autodefinir. Por quê? Porque é um movimento que preconiza o regresso do uso dos dons espirituais mencionados, principalmente nas cartas de São Paulo aos Coríntios e aos Romanos, como dons de línguas, revelações, profecias, curas, milagres, etc. Esses dons, eles nunca cessaram na Igreja de Cristo. Nunca cessaram, portanto, na Igreja Católica. A Igreja Católica, uma vez pentecostal na sua primícia, permaneceu pentecostal e ainda o é. E o será para sempre. É claro que esses dons espirituais, eles aparecem mais ou menos em páginas passadas da história da igreja em circunstâncias diversas. Eles eram dons vistos em contexto mais coletivo nos primeiros 200 anos de cristianismo. Depois, por uma série de questões históricas, eles passaram a ficar um tanto reclusos à esfera da vida espiritual privada de alguns cristãos. Sempre se viu dons de cura nos missionários, por exemplo,
ou dons de profecia e revelações muito contundentes do Espírito Santo em monges, padres do deserto, em grandes místicos reclusos em mosteiros, etc., bem como dons de milagres e etc. Não há um único século, não há uma única geração da Igreja Católica que não tenha conhecido esses dons. Fato é que esse pentecostalismo do século XX, ele também ingressou, não de forma invasiva, mas muito bem discernido, por igrejas conhecidas como igrejas históricas no século XX. A nossa igreja é, obviamente, uma igreja histórica, milenar. E quando esse movimento cresce no século XX, muitas pessoas da Igreja Católica, sobretudo ali nos Estados Unidos, nos anos 60, fazem uma experiência de pentecostalismo, vamos assim dizer, e submetem essa experiência ao magistério da igreja. A nossa igreja, ela tem um arcabouço, um patrimônio de fé muito consistente. A nossa igreja, ela não se preocupa necessariamente com a origem de um fenômeno. O que a igreja observa é se aquele fenômeno tem respaldo na nossa tradição de 2000 anos. Então, quando o pentecostalismo começa a se proliferar nos anos 60 e católicos começam a fazer experiências pentecostalistas, eles submetem essa experiência aos pastores da igreja, aos bispos e ao Romano Pontífice, e eles observam, ora, esses fenômenos, embora há séculos não sejam vistos assim, praticados e vividos de maneira coletiva, sempre existiram na igreja. E se agora ressurgiram de maneira coletiva, isso não está fora do patrimônio de 2000 anos da igreja, porque já houve uma época, já houve uma geração católica que os viveu dessa maneira e, portanto, não há razões para cercear essa experiência. Então, esse período dos anos 60, em que o pentecostalismo foi, digamos assim, acoplado à experiência, à vida católica atual, nós passamos a chamar de carismatismo, ou movimento carismático, que não aconteceu só na Igreja Católica, aconteceu em outras igrejas cristãs também históricas, que não são necessariamente fundadas ou que não surgiram no início do século XX com o movimento pentecostal. Então, nós podemos afirmar aqui que existem católicos pentecostais? Sim, todos. Em sentido amplo, todo católico é pentecostal, porque o espírito de Pentecostes é o espírito que opera no sacramento e na vida da igreja, e não há, portanto, um único católico que não seja. Agora, alguns preferem utilizar esse termo em sentido estrito, para se referir àqueles católicos cuja espiritualidade é aquela oriunda do movimento carismático, que nada mais é do que o pentecostalismo recebido nos parâmetros católicos, que passou pelo crivo da teologia católica, da doutrina e da disciplina da Igreja Católica, e que está, portanto, em absoluta e perfeita afinação com o patrimônio de 2000 anos. Então, veja você é pentecostal? Se não é um bom pentecostal, é porque não é um bom católico. Se não é um bom católico, é porque não é um bom pentecostal. E eu ouso dizer, verdadeiro pentecostal é aquele que reproduz a cena de Pentecostes ao longo de toda a sua vida. Os Atos dos Apóstolos dizem que no evento de Pentecostes eles estavam reunidos no mesmo lugar, com Maria, mãe do Senhor, e o Espírito Santo veio sobre eles. Se você é alguém apegado a Maria, a mãe do Senhor, se você está em comunhão com os sucessores dos mesmos apóstolos, que são o Romano Pontífice e os bispos em comunhão com ele,
Então você tem tudo para viver um perene e constante Pentecostes na sua vida e ser pentecostal de fato. Como nós ressuscitamos com Cristo, diz Colossenses 3, e portanto somos um povo pascal, devemos também receber e viver sob o impulso do Espírito de Cristo e sermos para sempre verdadeiros pentecostais. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar aqui no joinha, curta para que o vídeo ganhe relevância e a plataforma o indique para outras pessoas. E também veja aqui embaixo onde está escrito compartilhar, copie o link e mande para outras pessoas, para que elas também compreendam um pouco da riqueza de ser católico e, portanto, pentecostal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho e aperte na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Que o Espírito de Pentecostes te impulsione e que você viva sempre sob efeito dessa unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.